diria, boa, né? Seu início de competição? Para início de competição, sem dúvida. A gente, desde o início, na verdade, já tem tido essa cobrança, né? O camisa 9 tá fazendo gols. Eu não gosto de estar tocando nesse assunto, mas devido ao passado recente, que infelizmente o último atacante não foi tão feliz aqui. E uma das coisas que mais me cobraram, né, era justamente isso, que o camisa 9 tinha que estar fazendo gols. Eu deixei bem claro na minha primeira coletiva, né? Lógico, eu vou buscar meus gols sim. Eu preciso também da minha parcela de contribuição, mas não adianta o Anselmo estar fazendo gols e a equipe não está ganhando. E graças a Deus as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então acho que o mais importante é que a Lida está fazendo gols e a equipe está conseguindo dar uma resposta dentro de campo positiva. Marcelo, uma coisa é o time propor o jogo, criar mais oportunidades. Nesse jogo de quarta-feira a característica deve ser um pouco diferente. As oportunidades vão diminuir e a sua chance de acerto ela tem que ser maior com menos oportunidades. Como é que fica a cabeça do centroavante, sabendo que é uma partida decisiva, um confronto de líderes, poucas chances para tentar fazer uma coisa que você vem fazendo? Rapaz, se você pegar os scouts do último jogo, eu só tive a chance do gol. Eu também não tive outra chance. Esse pensamento ele tem que ser em qualquer partida. Lógico, a partida é muito importante. A visibilidade também é outra. De repente traz uma pressão ainda maior. Mas eu brigo por uma bola. Eu tenho que aproveitar a única chance que eu tiver, concluir da melhor maneira possível. Tenho sido feliz, né, nas partidas que vem fazendo gols. Como foi citado antes, a média tem sido boa, mas eu sei que posso melhorar. Eu me cobro diariamente isso para que a mínima oportunidade que seja que eu tenho que estar concluindo bem, estar com a cabeça boa para poder finalizar bem. Como é que foi o Anselmo, que é atacante de área, centroavante, fazer aquela jogada, pegando do núcleo, levando até o fundo e fazendo cruzamento? Explica aí como é que foi isso, né? O Anselmo nem sempre foi só camisa 9, né? Eu comecei minha carreira, na verdade, como meio atacante. E passei muito tempo jogando pelos lados. Inclusive a minha última passagem pela China eu jogava pelos lados, não era o camisa 9. E quando me perguntaram, na verdade, na minha vinda para cá, qual seria a minha função, eu deixei claro, vai depender daquilo que o treinador pedir, né? Lógico, a gente já não é mais nenhum menino para estar acompanhando sempre o lateral, todas as vezes, né? Subindo e descendo, mas eu tenho, sim, a característica de sair um pouco mais da área, de fazer o lado do campo. E se o Flávio precisar, graças a Deus eu pude demonstrar, né, que posso ajudar naquela função também. E eu espero, independente da função que eu tiver sido incumbida para mim, que eu possa fazer da melhor maneira possível para ajudar o grupo. E a missão que o Flávio está te dando, realmente está dando para você fazer com tranquilidade? Olha, ele tem me deixado muito à vontade, muito tranquilo, me passado muita confiança. Inclusive, eu não me recordo agora a pessoa que me fez essa pergunta e a resposta foi exatamente essa. Se eu tivesse sido o Flávio, nessa última partida, no meu primeiro tempo, eu tinha me tirado do vestiário. Foi horroroso. Eu tenho a consciência que, infelizmente, eu fui muito ruim. Fui muito mal no primeiro etapa. Ele chamou muito a nossa atenção, corrigiu a nossa postura, né, dentro de campo. E você vê a confiança que ele tem na minha pessoa. Me manteve e eu tive a oportunidade de além de estar fazendo gol, ajudando, contribuindo numa outra situação também, dando passe para gol. Eu estou procurando me dedicar ao máximo e eu espero estar, dia após dia, estar correspondendo. Se preocupe não, que o time não foi bem no primeiro tempo não, foi só você, Anselmo. Se preocupe com isso não. Agora, esporte é aquele jogo que vale 6 pontos e é aquele gol que vale por 2, né, Anselmo? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez um dos candidatos mais fortes que a gente vai encontrar nessa competição, né? Muito organizado, bem treinado. E sem dúvida essa vitória vai nos dar vai elevar o nosso moral ao máximo, né? Então a gente vai procurar fazer, ainda nesse dia que nos antecede a partida, melhorar, minimizar os nossos erros, né? Que infelizmente foram muitos nessa última partida. Mas também vamos deixar de lado que nós ganhamos o jogo. É importante deixar isso bem claro que mesmo com os nossos erros nós também fomos competentes, né, de poder fazer os gols que nos deram a vitória. Reconhecemos que erramos, isso faz com que a gente cresça. A gente espera que nesse jogo contra o Sport a gente minimize ao máximo nossos erros para que a gente não possa sofrer nessa partida. Saiu o River, que joga na linha bem de três zagueiros com o Jadson improvisado. Chega o Sport, Durval, Matheus Fernandes, uma das melhores do design da última Série A. Muito bons por cima, você também é. Mas por baixo jogam em linha, dão muito espaço e são relativamente lentos. O que o Anselmo está fazendo para se preparar para enfrentar essa dupla de defesa que hoje é uma das melhores do país?
Olha, nós treinamos inclusive justamente algumas situações hoje meio que voltada para a formação deles, né? Criamos algumas alternativas. A gente sabe, como você mesmo falou, eles têm sido uma das melhores duplas do Brasil, defensor, né? Então a gente tem que tirar proveito dos pontos fracos, né, que a gente tem do adversário. A gente já tem colhido algumas informações, você citou algumas, eu não vou repetir aqui porque daqui a pouco chega lá do outro lado, né? Mas a gente sabe que é uma dupla forte, mas que a nossa equipe também está preparada, está treinando forte para a gente criar brecha no setor defensivo deles. Ô, Anselmo, como é que você analisa as experiências de 3 jogadores importantes do Correia, Anselmo e Eduardo na mesma formação? Olha, falando exclusivamente do Correia, como eu falei também na primeira coletiva, né? É um amigo que eu tenho há muito tempo, né? Jogamos junto no Palmeiras. A importância dele é muito grande, da liderança, a tranquilidade que ele passa pra gente, até nos posicionando quando a gente vê que as coisas estão ruins, né? Então, eu acho que essa importância do Correia faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade justamente nesse tipo de acerto. Muitos falam justamente com o Eduardo, a gente tem a mesma característica, né? Não vejo muito dessa forma. Temos coisas parecidas sim, mas o Eduardo é muito inteligente. Então ele vê quando as coisas estão difíceis, por dentro ele sai por fora, vem receber um pouco mais da jogada, como eu também faço. Só que a gente tem se completado nesse sentido. Quando um sai da área, o outro está procurando preencher, né? Para que qualquer jogada de fundo a gente esteja presente dentro da área para poder criar um pouco mais de dificuldade para o adversário. Essa é a diferença exatamente entre os companheiros de ataque que você teve desde a temporada, que já teve o Daniel Sobralês, que jogou com ele no ataque, e jogou também com o Juninho, né, que estão afastados aí do departamento médico. O Eduardo, essa é a diferença que você vê para ajudar vocês ali no ataque? São características diferentes, né? O Juninho já é aquele mais do 1 para 1, né? O Juninho é mais driblador, ele já é especificamente jogador de lado de campo. O Eduardo já se apreensia mais dentro da área. O Daniel é mais meia, né? Então a gente vai procurando pegar características dos nossos companheiros para que a gente consiga talvez acoplar um pouco melhor na nossa formação lá na frente e com isso criar dificuldade. São jogadores inteligentes que sabem preencher os espaços que tem dentro de campo. O Flávio tem cobrado muito isso da gente. A gente espera que todos os atacantes possam estar criando essa dúvida na cabeça do treinador, sempre treinando bem, entrando nos jogos bem, para que a gente tenha com isso a Fortaleza. Anselmo, nesse primeiro clássico, agora que o Sport é o mandante, ele vai ter a favor a sua torcida, né? Isso é óbvio. E todos nós sabemos que no Nordeste a gente tem uma característica muito grande das torcidas apoiarem muito no início do jogo, pelo fato do calor, pressão, mas isso também pode virar ao contrário do Sport, caso o Fortaleza seja cirúrgico no jogo. Para você, qual a principal característica que o Fortaleza tem que ter num tipo de jogo desse que exerce um nível de concentração muito grande? Você frisou muito bem nessa última frase, né? O nível de concentração tem que estar sempre muito alto, né? Tem que ser frio, porque vamos sofrer uma pressão, principalmente inicialmente, muito grande, mas é sempre bom estar jogando com casa cheia. Infelizmente dessa vez não vai estar do nosso lado, mas a gente pode trazer a torcida, pode fazer com que seja favorável para a gente, né? Fazendo aquilo que a gente tem treinado, né? Ficando com a bola, fazendo a bola rodar de um lado para o outro, né? Isso vai com certeza trazer uma certa estabilidade para o adversário e quando tiver a chance procurar aproveitar da melhor maneira possível, porque a gente sabe que podem ser poucas, mas as poucas que tiver a gente tem que aproveitar para poder trazer o resultado que nos interessa. Saúl, qual a importância de um capitão dentro da equipe? Olha, eu acho que primeiramente a liderança, né? E isso é bom que se deixe bem claro, né? Não é uma faixa que faça com que esse jogador tenha liderança, e o Correia tem isso naturalmente. Hoje ele é o nosso capitão sim, mas tem outros líderes também que inclusive nos assessora nesse sentido. Mas o Correia é um líder muito positivo. É um cara do bem, que tem ajudado a gente demais, não só jogando futebol, mas mentalmente ele também traz uma paz muito grande para toda a equipe, né? Isso faz com que a gente facilite, na verdade, o nosso trabalho dentro de campo, porque ele acerta muito a gente no posicionamento. Isso vai... A tendência é que a nossa equipe melhore ainda mais com o posicionamento melhor. Qual a importância do Correia dentro do Fortaleza? Olha, o Correia tem se tornado um pilar, né, dentro dessa equipe.
Eu acho que quando se fala em Fortaleza, todos falam, o primeiro nome que vem à cabeça do torcedor é do Corrêa, né? Então, ele adquiriu um respeito muito grande, né, com o torcedor, com vocês, da imprensa, e tem um respeito muito de todos os jogadores. Eu acho que uma das coisas muito positivas que temos aqui dentro desse grupo é que não existe inimizade, todos se gostam, né? E isso passa pelo Corrêa. Ele traz muita gente para próximo e a gente espera que esse bom ambiente possa se estender aí até o final da temporada, que a gente consiga nossos objetivos maiores.